E aí, gente? E a revisão vocês conseguiram fazer? Conseguiram terminar? Precisam de um tempinho para terminar? Foi grande mesmo, né? Mas quem conseguir fazer tudinho, vocês vão ver que na hora de quando vocês pegarem o simulado, vocês vão responder tranquilamente. É porque tinha mais assunto, né? Mais grupos. Foi. Acho que peguei pesado mesmo, né? Mas se vocês conseguirem responder tudo, gente, vocês vão pegar o simulado, vocês vão fazer o simulado. Quem respondeu tudo aí, quando pegar o simulado, vai fechar o simulado tranquilamente. Vocês vão ver. Isso aí faz um resumão dos bons. E aí, vocês conseguiram responder tudo? Vocês querem mais um tempinho para terminar? Diga aí, o que vocês preferem? Um tempinho para terminar? Quem não terminou, e aí eu corrijo? Ou a gente já vai corrigindo tudo? Me digam aí. Não terminou tudo não, Raíssa? Vocês precisaria de quanto tempo? Pode corrigir? Então vamos corrigir. É, né? Talvez não dê tempo, né, de ver todas as questões. Vamos corrigindo então. Vocês vão me dizendo aí que vocês forem respondendo, né? Se vocês tiverem de dúvida, vocês falam também. E a gente vai. Eu vou comentando aí com vocês. Vocês vão me dizendo o que vocês responderam, para me ajudando também. Beleza? Então, aí pode falar pelo microfone. Vocês podem colocar no chat o que vocês responderam. Que aí eu vou comentando se tá certo, não tá, se tá complexo, não tá. Certo? Então, vamos lá corrigindo aqui. A primeira questão tem aqui. O que são as escamas placoides típicas dos condríctios? Né? Os condríctios são os peixes cartilaginosos. O que são essas escamas? Quais são as características delas? O que vocês colocaram aí? Digam aí. Quem fez essa, obviamente. Né? O que vocês botaram aí? Nada. Também. As escamas placoides, que são típicas dos condríctios, e é uma característica. Certo, que é isso. Então ela tem essa estrutura parecida com o de um dente, né? É composta por esmalte, dentina, vasos e terminações nervosas, né? E uma coisa que é muito importante também nas escamas placoides dos condríctios é justamente a origem dela, né? Nos condríctios, as escamas têm uma origem dérmica e epidérmica, ou seja, na parte do revestimento da pele, né? Então eles têm essa dupla origem. Né? Então, além disso que Raquel colocou aí no chat, as escamas placoides também elas têm essa diferençazinha que diferencia, né? A... Perdeu o caderno, a procurar isso. A origem, né? Então, nos peixes cartilaginosos, a gente tem a origem das escamas é a origem dérmica e epidérmica, né? Que é diferente do que acontece nos peixes
ósseos, por exemplo. Vai procurar aí, se o caderno procure rapidinho, eu espero. Pode? Tá certo. Na segunda questão aqui, quanto à origem, como são as escamas dos peixes ósseos? Então, diferente dos peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, eles vão... As suas escamas são só de origem dérmica, né? Ou seja, os peixes ósseos, a escama deles não tem origem na epiderme, só tem origem na... Só tem origem na derme, isso. Enquanto a dos cartilaginosos, que a Raquel botou, tem origem dérmica, sendo uma característica importante a diferenciação entre esses grupos, né? Então, os peixes cartilaginosos, as escamas deles se originam na derme, na epiderme, e as dos peixes ósseos só se origina na derme. Tá, vamos ver aí a terceira. Questão tem tempo para o pessoal ir corrigindo, né? Vamos atropelar. Vamos ver aqui a terceira, então. Com relação ao sistema circulatório dos peixes, responda. Como são as câmaras cardíacas, ou seja, como é o coração dos peixes. O coração dos peixes, tanto os ossos cartilaginosos, eles são formados por duas câmaras, né? Ele tem um átrio e um ventrículo, certo? São duas câmaras, são um átrio e um ventrículo. Então, na letra A, as câmaras cardíacas são duas, né? O coração deles é dividido em duas partes, né? Um átrio e um ventrículo. Essa é a letra A, né? Então, ele tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. E como é a classificação do sistema circulatório deles? O sistema circulatório deles é simples, porque o sangue só passa uma vez pelo coração, e só passa sangue com gás carbônico, né? Então, o sangue com gás carbônico, ele vai do coração para as brânquias, lá tem as trocas gasosas, né? O sangue vai receber oxigênio e vai eliminar o gás carbônico. Esse sangue arterial com oxigênio sai das brânquias, vai para todos os tecidos do corpo desse animal, onde vai passar o oxigênio para as células e receber o gás carbônico. E esse sangue venoso, né, com gás carbônico, volta para o coração e depois passa para as artérias e o ciclo recomeça. Então, eles têm um sistema circulatório
é simples, porque o sangue só passa uma vez no coração, que é o sangue com gás carbônico, e a circulação deles é completa, né? Não tem a mistura do sangue com oxigênio com o sangue com gás carbônico, né? Então a circulação deles é simples e completa, né? E esse coração é eletrado com duas cavidades. Não precisa dizer que o sistema circulatório deles é fechado, porque todos, quem quiser colocar que é fechado, ótimo. Né? Mas todos os cordados têm sistema circulatório fechado. Então isso aí vale para todos, né? Então a classificação do sistema circulatório deles seria esse: fechado, né? Simples, que o sangue só passa uma vez no coração, né? No caso deles só se passa sangue com gás carbônico, e a circulação deles é completa, porque não tem a mistura entre o sangue arterial e o sangue venoso, certo? Tranquilo é a terceira. Peixes têm duas câmaras, um átrio e um ventrículo. Letra A, né? Letra B, circulação fechada, simples e completa. Aí no chat. Letra A, duas cavidades, um átrio e um ventrículo. E na B, a circulação deles é simples, completa e fechada. Não está sendo nessa ordem, não. Pode botar fechada, completa e simples. Completa, simples, fechada. Não tem ordem, não. Pronto? A quarta questão. Qual é a substância excretada pelos peixes? Os peixes ósseos, eles excretam a amônia e os isso, amônia, os peixes ósseos. E os peixes cartilaginosos, eles excretam, em sua maioria, eles excretam ureia. Né? Voltou, Raíssa. Então, a quarta. Né? Então, peixe ósseo, amônia, peixe cartilaginoso, na sua maioria, ureia. Completa aí, viu, Raquel? Amônia, peixe ósseo e peixe cartilaginoso, você pode colocar ureia. Na grande maioria. Tem alguns que liberam amônia também, mas a maior parte é ureia, dos cartilaginosos. Então, peixe ósseo, amônia, peixe cartilaginoso, ureia. Pronto? Podemos ir para a quinta. Isso, amônia nos peixes ossos. E nos cartilaginosos, motiureia. Tá? Vamos terminar de ver aí.
Aqui tem a questão, o que são as linhas laterais? O que é a linha lateral que é presente nos peixes? A linha lateral é essa estrutura que está presente nos peixes, né? Tanto nos peixes ósseos quanto nos peixes cartilaginosos, né? E eles são uma estrutura sensorial, né? Ou seja, é uma estrutura que faz com que a linha lateral é uma estrutura que os peixes utilizam para se... Isso, eles utilizam para detectar movimento. Então, Raíssa botou um sistema encontrado em vertebrados aquáticos usado para detectar movimento. Aí, Raíssa, só substitui esse vertebrado aquático por peixes, certo? Porque tem alguns outros vertebrados aquáticos que não têm linha lateral. Por exemplo, baleia não tem linha lateral. É um vertebrado aquático. É só você tirar esse vertebrado aquático e coloque peixes, certo? É um sistema encontrado em peixes usado para detectar movimento na água. Pronto, perfeito. Só para não confundir aí, viu? Beleza, Raíssa? Então, isso é a linha lateral, né? Essa estrutura aí que é encontrada nos peixes, né? Chamada de linha lateral porque é uma linha que fica na lateral do corpo. Aí, dessa vez, eles não foram muito originais em dar o nome, ele botou linha lateral. Essa estrutura aí que é encontrada em peixes, que é utilizada para detectar o movimento na água. Então, é uma estrutura sensorial, do sistema sensorial desses animais. Sexta questão agora, né? O que são as linhas laterais? Oh, já fiz a sexta aí. O que é bexiga natatória? Sexta questão. O que é a bexiga natatória? Então, a bexiga natatória, ela é uma estrutura que está presente apenas nos peixes ósseos, ou seja, ela não tem ela nos peixes cartilaginosos. Então, é uma estrutura presente nos peixes ósseos que auxiliam no processo de flutuação desses animais. Então, uma bolsa que ela fica cheia de ar, né? E ela vai auxiliar na flutuação desses animais. Né? Então, a bexiga natatória é um órgão presente em peixes ósseos que auxilia na flutuação desses animais. Pode ser isso aí também, Raquel. Tá certo também. Um órgão que auxilia os peixes ósseos a manterem-se a determinada profundidade através do controle de sua densidade relativa, né, à da água, né? Então, pode ser isso também, tá certinho a sua resposta. Então, ela vai auxiliar nesse processo de flutuação dentro da água, né? Para ele descer e subir. Perfeito aí, viu, Raquel? Tá certinho a sua sexta questão. A sétima questão. Cite três diferenças morfológicas, ou seja, na forma do corpo, que existem entre peixes só falou ósseos e peixes cartilaginosos. Três diferenças. Tem várias diferenças que vocês poderiam colocar aí. Então, por exemplo, a diferença que tem na posição da boca. Então, por exemplo, peixe ósseo, a boca é frontal, fica na frente do rosto. Nos peixes cartilaginosos, a boca é ventral, ou seja, a boca fica mais para baixo. Outra diferença que a gente tem entre esses peixes é a presença de opérculo, né? Então, os peixes ósseos têm um opérculo recobrindo as brânquias, né? E os peixes cartilaginosos não têm opérculo. Essa é outra diferença. Outra diferença nas escamas, né? Os peixes cartilaginosos têm escamas de origem dérmica e epidérmica. Os peixes ósseos têm escamas de origem exclusivamente dérmica. Outra diferença, peixe ósseo tem bexiga natatória, peixe cartilaginoso não tem bexiga natatória. Outra diferença, peixe cartilaginoso faz fecundação interna, peixe ósseo não faz fecundação interna, faz fecundação externa. Outra diferença, peixe cartilaginoso tem desenvolvimento direto, peixe ósseo tem desenvolvimento indireto, ou seja, tem fase larval. O que mais a gente pode fazer? Diferenças. Pronto, acho que falei já as principais, né? Então, essas são as diferenças principais. Vocês escolhem três aí
Pode ser a posição da boca, a presença do opérculo cobrindo as brânquias, a origem das escamas, o tipo de fecundação, o tipo de desenvolvimento que tem nesses animais, a presença ou não de bexiga natatória. Pronto, falei algumas. Aí vocês escolhem as que vocês quiserem colocar aí para poder diferenciar esses animais. Deixa eu ver a apresentação, saiu. Agora eu estou sumindo. Beleza, aí a sétima. Podemos ir para a oitava. Na oitava questão. Compare a reprodução de peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Como é a reprodução dos peixes ósseos? Peixe ósseo faz fecundação externa, né? Ele joga os gametas deles na água. O desenvolvimento é indireto, eles são ovíparos, né? Ovíparos, desenvolvimento indireto, ou seja, do ovo sai uma larva, que a gente chama do alevinho. Então eles têm fecundação externa, são ovíparos, e a do desenvolvimento deles é indireto. Eles sai uma larva, que é o alevinho, sai do ovo, certo? Esses são os peixes ósseos. Fecundação externa, são ovíparos, e o desenvolvimento é indireto, com a presença da larva, que a gente chama de alevinho. Nos peixes cartilaginosos, a gente tem fecundação interna, ou seja, os machos eles têm aquela estrutura que a gente chama do clasper, que é como se fosse o pênis deles, né, que é introduzido no corpo da fêmea, na cloaca da fêmea. Então, eles têm os peixes cartilaginosos têm fecundação interna, desenvolvimento direto, ou seja, não tem estágio larval, já saiu um mini peixe, né, só faz crescer. Então, fecundação interna, desenvolvimento direto, ou seja, o contrário de peixes cartilaginosos, de peixes ósseos. E eles podem ser ovíparos, pondo ovos na água. Eles podem ser ovovivíparos, o ovo choca dentro do corpo da mãe. E eles podem ser vivíparos, né? Não formam ovo e o embrião se desenvolve dentro do aparelho reprodutor feminino da fêmea e nasce diretamente, certo? Então, essas são a comparação. Peixe ósseo, repetindo, peixe ósseo, fecundação externa, desenvolvimento indireto, eles têm a larva, que é o alevinho, e eles são ovíparos. Os peixes cartilaginosos, fecundação interna, desenvolvimento direto, ou seja, eles não têm larva, e eles podem ser ovíparos, ovovivíparos e vivíparos, certo? Ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Esses são os peixes cartilaginosos. Beleza? Podemos seguir aí para a nona. Quais são os principais grupos de anfíbios? Eles botaram o que aí? Os principais grupos de anfíbios. As ordens dos anfíbios.
que vocês botaram. Anfíbio, quais são as ordenzinhas? São que, os anuros, que tem a rã, sapo, perereca. A gente tem os caudatas, né? Que é o da salamandra. E temos os ápodes, o ápodes, que são os, no caso da cobra cega, né? São aqueles que não têm as patinhas. Então são esses três principais grupos: os anuros, os caudatas e os ápodas. Errou, o que é que você botou, Raíssa? É porque ele também tem outros nomes. Digita aí o que, é que você botou. Porque também pode ser anuro, urodela e o outro que me fugiu agora da cabeça. O que é que você botou? Ah, então tá certo, tá certo. É só outro nome. É a mesma coisa. Tá certo. Não se preocupe não. É isso mesmo. É que eles têm outro nome também. É que os nomes das ordens já foram trocados, entendeu? Antes chamava de um jeito, agora chama desses mais recentes aí, que é anuro, urodela. Não, mas tá certo. É a mesma coisa. Pronto? A décima. Como é a respiração dos anfíbios? Como é que os anfíbios respiram? As larvas, no caso lá do girinozinho dos sapos, eles fazem a respiração, as larvas fazem respiração branquial, ou seja, respiram através de brânquias, e os adultos, eles fazem a respiração através de pulmão, dos pulmões, né? Respiração pulmonar, e complementam com a respiração cutânea, que é através da pele. Então, aí, a respiração, como é a respiração dos anfíbios? As larvas respiram através de brânquias, e os adultos respiram através de pulmões da pele. Então, tem na larva respiração branquial e no adulto respiração pulmonar e respiração cutânea. Certo? Larva, respiração branquial. Adulto, respiração pulmonar e cutânea. A 11. Classifica o sistema circulatório nos anfíbios. Certo? Como é a classificação, como é o sistema circulatório nos anfíbios? Eles apresentam um coração com três cavidades, dois átrios e um ventrículo. Né? Então, o coração deles tem três câmaras, dois átrios e um ventrículo. O sistema circulatório deles é fechado, duplo, que o sangue passa duas vezes pelo coração. Do lado direito, sangue venoso, do lado esquerdo, sangue arterial. E a circulação deles é incompleta, porque tem a mistura de sangue no ventrículo. Certo? No sistema circulatório dos anfíbios, eles têm um coração com três câmaras, dois átrios e um ventrículo, e eles têm a circulação fechada, o sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos, dupla, o sangue passa duas vezes pelo coração, sangue venoso do lado direito, sangue arterial do lado esquerdo, e incompleta, porque existe a mistura entre os dois tipos de sangue, que acontece no ventrículo. Certo? Essa é a classificação do sistema circulatório deles. Coração com três cavidades, dois átrios e um ventrículo, circulação fechada, dupla e incompleta. Certo? Copinha isso aí. O copinho bebeu uma água. Copo já.
Ah, tá certo. Não se preocupe não. Qualquer coisa tiver dúvida, mande. Pode mandar por e-mail, né? Eu vai ajuda. Boa sorte aí, Sujo. Parei na. Tchau, tchau. Parei na 11, né? Então, tá, assim, é o sistema circulatório dos anfíbios. A 12. Qual é a substância excretada pelos anfíbios? A substância excretada é a ureia. Né? Então, a 12. A substância que é excretada pelos anfíbios é a ureia. A substância excretada pelos anfíbios é a ureia. Certo? Confiram aí, vocês responderam isso. Na 13ª, pergunta aqui, explica o processo reprodutivo de um anuro, ou seja, de um sapo, né? Então, como é o processo reprodutivo desses animais, né? Então, o que eles têm, né? Eles se reproduzem na água, né? Eles precisam do ambiente aquático para se reproduzir. Daí é por isso que eles têm essa dependência, né? Eles não têm um domínio total sobre o ambiente terrestre. Então, eles precisam se reproduzir obrigatoriamente na água, precisam de alguma fonte de água. Vai acontecer o processo do amplexo, né? É aquele abraço reprodutivo que o macho dá da fêmea para fazer com que ela libere seus gametas, seus óvulos na água, né? Então a fêmea libera os óvulos na água, o macho libera também os espermatozoides na água, né? Então a fecundação acontece uma fecundação externa, o espermatozoide fecunda o óvulo na água, aí vai se formar um ovo, né? Um ovo sem casca, por isso que esse ovo tem que ser depositado na água para ele não ressecar, né? Do ovo eclode uma larva, então eles têm um desenvolvimento do tipo indireto, já que eles vão ter essa fase larval. Essa fase larval é o girino, né? E a partir desse ponto, né, depois que o girino vai se alimentando, o girino ele vai sofrendo metamorfose até formar um indivíduo adulto, né, formar um novo sapo, rã ou pereré. Então esse é o processo reprodutivo dos anfíbios. Né? Eles têm fecundação externa na água, são ovíparos, o desenvolvimento deles é indireto, ou seja, eles vão ter uma fase larval, que é a gente chama do anuro, desculpe, do anuro, do girino, e o girino, depois de um tempo se alimentando, crescendo, ele sofre a metamorfose, a transformação deles, e ele vai formar aí o adulto, né? Vai sofrer a metamorfose e formar um indivíduo adulto, certo? Então, essa é um processo reprodutivo de forma resumida, né? É um processo reprodutivo de um anuro, ou seja, de um sapinho aí, ou de uma rã, ou de uma perereca, que vai ser reproduzido dessa forma, certo? Todo mundo está acompanhando aí, estão entendendo, estão conseguindo colocar as respostas, sim ou não, gente. Ninguém me deixa falando sozinho, não. Está acompanhando, né? Beleza, mas se vocês tiverem dúvida, gente, podem falar isso. Se pedir pra, quiser que eu repita também, eu repito, viu? Não fiquem aí calado guardando não as dúvidas. Lá, professor, repita aí, por favor, que eu repito. Não tem problema não. Tudo ok, né? Ótimo. Obrigado aí, Raíssa e Pedro, né? Tudo tranquilo. Bom, então na 14ª questão. Quais são as características que possibilitaram os répteis dominarem o ambiente terrestre? Né? Então, ou seja, eles não terem mais essa dependência do modo Isso, eles têm a pele deles é impermeável, né? Então, a pele deles é impermeabilizada para eles não perderem água. É, vamos, mais ou menos isso. Pode dizer isso, não tem problema. Não. Então, eles têm a impermeabilização da pele deles. Né? Outro fator é que eles têm a respiração deles é pulmonar,
ou seja, eles não dependem, como os anfíbios que tinham que complementar com a respiração cutânea, né? Eles só respiram através dos pulmões, então eles têm os pulmões eficientes para retirar o oxigênio do ar. Eles excretam ácido úrico, que é uma substância que ela é menos diluída em água, ou seja, é mais um fator para eles perderem menos água, diminuir o ressecamento deles. Então, eles têm todas as características, mas a principal característica, uma das mais importantes, é a presença do ovo com casca. A gente chama do ovo amniótico dele. Ou seja, o ovo com a casca calcária permite que esse ovo ele possa ser depositado em qualquer lugar no ambiente terrestre e o embrião não vai se ressecar dentro, ou seja, não vai ter a perda de água. Então, o ovo com casca foi um dos principais fatores, uma das principais características evolutivas que surgiram nos répteis que possibilitaram a eles esse domínio completo. Os anfíbios, os ovos deles são um ovo gelatinoso, não tinha casca. Então, se eles colocam o ovo deles fora da água, rapidamente esse ovo resseca e o embrião não se desenvolve. Então, uma das principais características, além de todas essas outras que eu citei, que a Raíssa citou também, é a presença do ovo com casca, ou seja, a presença da casca nos ovos, possibilitou esses animais esse domínio. Eles podem colocar o ovo deles em qualquer lugar no ambiente terrestre que o embrião vai se desenvolver. Ou seja, o embrião está dentro, protegido pelo esse ovo, ou seja, essa casca, ela protege ele desse ressecamento, dessa perda de água. Eles não perdendo essa água, ele consegue se desenvolver. Então, uma das principais, além a soma dessas características, mas que se não também tivesse essa característica principal, que é esse ovo com casca, provavelmente eles não conseguiriam também ter esse domínio completo do ambiente terrestre. Então, todas essas características combinadas, e principalmente a presença desse ovo amniótico, nesse ovo com casca, que possibilitou essa característica tão fundamental deles aí para dominar o ambiente terrestre. Certo? Então, essa aí é a 14ª questão. Na 15ª, o que são animais ectotérmicos e animais endotérmicos? Cite exemplos. Os animais ectotérmicos são aqueles animais que não controlam a temperatura interna do seu corpo, né? Ou seja, alguns deles a temperatura varia com a temperatura do ambiente, outros deles, como é o caso dos répteis, eles utilizam o calor do ambiente para controlar a temperatura do corpo, né? Então, os ectotérmicos, esse térmico de temperatura, né? Isso, o exotérmico é a mesma coisa que ectotérmico. Os exotérmicos precisam de água para manter a temperatura do corpo. Eles dependem do calor externo, do calor das trocas com o calor do ambiente. Ectotérmico, ectotérmico, exotérmico, psilotérmico, são termos sinônimos. Né? Os animais endotérmicos, esse endo ali dentro, são os animais que conseguem controlar, ou seja, manter a temperatura do corpo deles a partir do metabolismo interno deles. Ou seja, o próprio metabolismo do corpo deles faz com que eles mantenham a temperatura do corpo deles constante. Certo? Eles não dependem de nada externo ao corpo deles para manter essa temperatura, esse controle da temperatura. Então, os animais ectotérmicos dependem da temperatura externa, ou seja, de fatores externos, de fatores do ambiente para controlar a sua temperatura. Alguns deles, inclusive, a temperatura do corpo fica variando com a temperatura do ambiente, né? O que a gente chama dos animais de sangue frio. E os endotérmicos são aqueles que seu metabolismo interno, ou seja, que as reações químicas do corpo dele, mantém a temperatura interna deles constante. Ou seja, eles não dependem de fatores externos para controlar a temperatura do corpo deles. Aí, como exemplos, a gente tem de animais ectotérmicos, a gente tem os peixes, né, os ossos cartilaginosos, os anfíbios e os répteis, né, são exemplos de cordados ectotérmicos. E os cordados endotérmicos, a gente tem as aves e os mamíferos. Então, aves e mamíferos controlam a temperatura do corpo deles apenas por fatores internos, pelo metabolismo interno do corpo, e peixes, anfíbios e répteis dependem de fatores externos para a manutenção de sua temperatura corporal. Ectotérmicos, peixes, anfíbios e répteis, endotérmicos, aves e mamíferos. Certo? Você tocar uma gaita aqui.
Beleza aí? Tranquilo? Até aí, gente. Pronto. Explique a 16ª. Explique o sistema circulatório dos principais grupos de répteis. Né? Então, a gente só tem uma diferença nos répteis, nos crocodilianos e nos demais, né? Esquamata, é, esqueci agora os outros. Nos quelônios, esquamata, né? Nos ofídeos, a diferença está aí, né? Os répteis, eles têm, de forma geral, todos eles têm o coração com 3 cavidades, né? 2 átrios e um ventrículo, como os anfíbios. A diferença é que esse ventrículo é parcialmente dividido, certo? Eles têm a circulação dupla, o sangue passa pelo coração, e a circulação deles é incompleta, ou seja, tem mistura de sangue lá no ventrículo. Aí o cuidado que vocês têm que tomar é aquele que eu até falei na aula, né? Tem alguns autores que vão dizer que eles têm 3 cavidades, ou seja, 2 átrios e um ventrículo parcialmente dividido, e tem autores que dizem que eles têm 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, só que os 2 ventrículos têm uma conexão. Aí só cuidado aí para na hora da prova, se cair alguma coisa assim, vocês vão saber. Mas dificilmente vão ter 2 alternativas assim, nesse sentido. Então você pode dizer que ele tem 3 cavidades, um ventrículo parcialmente dividido, ou você pode dizer que ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, sendo que os 2 ventrículos têm conexão. E a circulação deles é fechada, dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração, e incompleta porque tem a mistura dos tipos sanguíneos. Certo? Esses são todos os répteis, menos os crocodilianos, que são os crocodilos dos jacarés. Eles não, eles têm 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios e os ventrículos são completamente separados, certo? Então, o coração do crocodilo, ele tem 2 átrios e 2 ventrículos totalmente separados, ou seja, eles não têm, as cavidades não se comunicam, os átrios não se comunicam, os ventrículos não se comunicam, certo? A circulação deles também é dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração, e é incompleta. Só que o sangue ele não se mistura no ventrículo, ele se mistura na saída do coração, eles vão se misturar, certo? Então, os crocodilianos, eles têm mistura incompleta, eles têm circulação incompleta, que os sangue se misturam, mas as cavidades do coração dele são completamente divididas, né? Eles não têm mistura, o sangue deles se mistura na saída do coração, mas as cavidades dos crocodilianos são completamente segmentadas, ou seja, são totalmente divididas. Não tem conexão no coração dos crocodilos e dos jacarés, dos crocodilianos. Os demais répteis, a mistura de sangue vai acontecer no ventrículo ou nos ventrículos, porque eles têm uma conexão, eles são parcialmente divididos, eles não são totalmente divididos, então o sangue se mistura aí, certo? Então só precisa tomar cuidado porque os crocodilianos são exceção dentro do grupo dos répteis. Beleza? Então anotei tudo certinho ainda dessa 17ª, viu? Para não se atrapalhar. Beleza? Vamos lá para
Será que eu parei? 17. Né? Qual é a principal substância nitrogenada excretada por répteis? Por eles vai ser o ácido úrico. Né? Isso, esse ácido úrico, né? Que é uma substância que ela é menos diluída na água, né? Que é outro fator que contribui muito para o domínio deles no ambiente terrestre. Né? Como eles liberam ácido úrico, eles perdem menos água na liberação dele. Com isso, né? Então, a principal substância nitrogenada da excretada por répteis é o ácido úrico, que é o... Eita, ainda aqui na conexão. Voltei. Deu uma... Caí e voltei. Deu uma oscilada aqui na conexão. Isso, então aí é o ácido úrico. A 18. Explique a estrutura do ovo de répteis e as funções de seus anexos embrionários. Então, os répteis, o ovo dele... Um minutinho, viu, gente? Então, desculpa aí. Atender uma coisa aqui. Então, eles têm um ovo com a casca calcária, né, esse ovo amniótico, que evita o ressecamento do embrião. E os principais anexos embrionários que a gente vai ter no ovo dos répteis. A gente vai ter o saco vitelínico, que vai armazenar substâncias nutritivas para nutrir o embrião. A gente tem o córeo, que é um anexo que protege o embrião contra choques mecânicos, né, contra pancadas. A bolsa amniótica, ou âmina, que também protege o embrião contra choques mecânicos e evita também o ressecamento desse embrião, porque ele fica mergulhado nessa água. E a gente tem o alantóide, que é um anexo embrionário que vai retirar substâncias tóxicas, né, as excretas do animal, vai retirar do corpo do embrião, né, e também o alantóide também ajuda no processo das trocas gasosas, ou seja, na absorção de oxigênio do ambiente e na liberação do gás carbônico. Então, essas são as estruturas que a gente vai ter presente no ovo dos répteis. Certo? Então, a casca calcária, que evita o ressecamento, o córeo, né, que protege o embrião contra choques mecânicos, a bolsa amniótica ou âmina, que evita o ressecamento também do embrião e protege ele contra choques mecânicos, o saco vitelino, que vai dar estruturas nutritivas para esse embrião se desenvolver, vai armazenar substâncias nutritivas e ceder para que ele se desenvolva, e o alantoide, que é um anexo que vai retirar substâncias tóxicas do corpo do embrião, né, que ele vai produzir naturalmente, e também vai contribuir para as trocas gasosas com o ambiente. Né. O ovo dos répteis é igualzinho ao ovo das aves, certo? Igualzinho. A mesma estrutura, tem as mesmas estruturas, os mesmos anexos embrionários e vão ter as mesmas funções. Certo? Vão servir para a mesma coisa. Então, se o simulado cai falando sobre o ovo das aves, os ovos das aves é a mesma estrutura, a mesma coisinha, não tem diferença. Certo? Onde eu parei? Tá. Tranquilo aí? Pode passar para 19. Pode, né? Pronto. Diferenciar aves catitas de aves carenatas. Acho que sim. Águia.
Ficou com alguma dúvida, Adila? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, né? A Adila e qualquer outra pessoa, viu? Se tiverem qualquer dúvida, fale. Quero que você não vá com dúvida não para o simulado. Pode ir, né? Então, quais as diferenças que a gente tem das aves catitas para as aves carinatas? As aves catitas são aquelas aves que não voam, geralmente têm asas atrofiadas, né? As asas são pequenas, não voam. E uma diferença que elas têm é que elas não têm a carena, né? A carena ou a quilha, né? Que é aquele osso aqui, aquela alteração aqui no externo, que é esse osso aqui que fica, que se liga às costelas, né? Não tem esse ovo em formato de esse osso em formato de quilha. Pinguim, por exemplo, pinguim não tem, né? Essa estrutura. Pinguim tem as asinhas dele atrofiadas, né? Apesar de que pinguim, se, é, isso mesmo, pinguim não tem. Tem as asinhas atrofiadas, não tem. Pinguim não voa, pinguim não voa. Pinguim não voa, definitivamente. Eu só fiquei em dúvida agora se eles, mesmo sem voar, se eles estão dentro das carenatas, das catitas. Eu fiquei com essa dúvida. Vou dar uma olhadinha. Mas ele não voa, não. Ele nada. Mas ele não tem, não, o peito, esse externo, que se, o peito dessas aves que voam, né, que é nesse formato como se fosse da frente do navio, né? Que é justamente que essas aves carenatas têm, né? As aves carenatas têm essas asas mais desenvolvidas, né? Para elas voarem. E elas se caracterizam por esse osso aqui externo que tem a carena, né? Que é esse ossinho assim, nessa forma pontiaguda, que contribui para o voo delas, né? Então a gente tem essas duas diferençazinhas aí de catitas, né? Catitas não tem a carena, são aves que não voam, geralmente as asas são atrofiadas ou pequenas, né? E as carenatas são as aves que têm a carena, esse peito em formato de quilha no externo, e as asas bem desenvolvidas para contribuir para o voo. Certo? Essas são as diferençazinhas, né? Tranquilo, né? Na 21, qual é a função da glândula uropigiana? A glândula uropigiana vai produzir a glândula uropigiana vai produzir uma secreçãozinha à base de lipídios, né, de gordura, para impermeabilizar as penas das aves, ou seja, para evitar que se as aves se as penas se molhem, vai impedir que as penas se molhem, por assim dizer, né, ou seja, para não dar, não, ou seja, as penas molhadas vão deixar o pássaro mais, a ave mais pesada e atrapalhar no voo, né? Então as glândulas uropigianas produzem essa secreção à base de lipídios, né? Para tornar as penas impermeáveis, ou seja, para impedir que as penas se molhem, né? E assim atrapalhar o voo desses animais, certo? Bom, 22. Explica as adaptações das aves para o voo. Então, quais são as principais características que as aves possuem que possibilitam o voo delas? A presença das asas, né, bem desenvolvidas, as penas são estruturas que contribuem para o voo, o corpo aerodinâmico, ou seja, aquele corpo desenhado para o voo para ter menos atrito com o ar,
os ossos pneumáticos, ou seja, os ossos ocos, que vão deixar essas aves mais leves, os sacos aéreos, que também contribuem, né, para a diminuição da densidade desses animais e facilitar o voo deles, a ausência de dentes, que também diminui o peso do corpo desses animais, e a carena, né, que é o externo em formato de quilha, é outra estruturazinha. Então, a gente tem todas essas características que possibilitam o voo das aves. Né? Então, os membros superiores adaptados para o voo, né? Formação de asas, presença das penas, os ossos pneumáticos, que deixam os animais mais leves, os sacos aéreos, que contribuem para isso também, a ausência de dentes na boca, no bico deles, que deixa eles mais leves, e a presença da carena, também é uma estrutura que possibilita o voo das aves, certo? Então, todas essas estruturazinhas aí combinadas vão possibilitar que esses animais consigam se adaptar a esse modo de vida aéreo, né? Ou seja, consigam voar, por assim dizer. Tranquilo? Todas as estruturazinhas aí. E é, né? Vai ter que estudar as coisas para saber, né, as coisas. Como é que não vai ter curiosidade? A curiosidade é que move o mundo. Só estudava algumas, né? Na 23, né? Quais são as funções do papo, proventrículo e da moela na digestão das aves? Então, o que é que o papo, o que é que o papo faz? O papo ele armazena, né, o alimento e deixa ele mais úmido também. Umedece esse alimento e armazena. Do papo, o alimento passa para o proventrículo, onde vai ter a digestão química, né, a ação das enzimas digestórias para digerir esses alimentos. E quando ele passa para a moela, na moela ele vai ter digestão mecânica, né? Ou seja, esse alimento vai ser triturado lá na moela. Né? Por isso que algumas avezinhas comem pedra para na moela substituir os dentes. Né? Então são essas funções. O papo ele armazena o alimento e deixa ele mais úmido. O proventrículo ele vai fazer a digestão química, né, com a ação das enzimas, e a moela vai fazer a digestão mecânica, né? Ou seja, vai triturar esse alimento, que vai passar para o intestino, vai ser absorvido, e o que não for aproveitado vai ser eliminado. Na 24ª, como é o sistema circulatório de aves e mamíferos? Né? Sistema circulatório de aves e mamíferos. Igualzinho, né? Coração, 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, né? Completamente segmentados, ou separados, né? Não tem conexão. Então, coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação é dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração, a circulação é fechada, o sangue circula apenas dentro dos vasos sanguíneos, e a circulação é completa, ou seja, não tem a mistura de sangue arterial e sangue venoso, né? Então, o sangue deles não se mistura. Então, o coração de aves e mamíferos é igualzinho. 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, completamente separados. A circulação é dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração,
e a circulação é completa, não tem mistura dos tipos de sangue. Certo? O sangue arterial não se mistura com sangue venoso. Então, assim, é o sistema circulatório dos mamíferos. Beleza? Ah, gente, teve uma coisinha que eu não coloquei na revisão, mas se vocês puderem dar uma olhadinha depois, é com relação ao sistema sensorial dos répteis, né? Principalmente aquele das serpentes, que é aquele órgão de Jacobson, né? Que eles pegam o paladar no ar, né? E a fosseta loreal. Eu acho que eu não botei na revisão, mas depois vocês dêem uma olhadinha nisso, viu? Nos órgãos sensoriais das cobras. Órgão de Jacobson e na fosseta loreal. Esse loreal é aquele que faz a visão de calor, né? Vocês dêem uma olhadinha nessas coisas. Beleza? Então, a fossília circulatória. Na 25ª, quais são as características exclusivas de mamífero, né? São as características que só estão presentes em mamíferos. É o que? A presença de pelos, né? Os pelos são características exclusivas dos mamíferos. As glândulas mamárias, que são as glândulas que produzem o leite. Não, respiração por pulmão não. Ave e réptil também respira por pulmão. Não, o que tem no pulmão, a diferença do pulmão o pulmão dos mamíferos, ele tem a presença daqueles alvéolos pulmonares que tornam a respiração muito mais eficiente. Ou seja, os pulmões dos mamíferos são mais eficientes que das aves e que dos répteis. Mas aves e répteis têm pulmões. E anfíbios também têm pulmão. Agora, o pulmão dos mamíferos tem algumas estruturas internas, a presença dos alvéolos pulmonares, que são essas estruturas dentro do pulmão só tem nos mamíferos. Certo? Mas o pulmão em si tem em aves e mamíferos. Mas as estruturas internas dentro do pulmão, que torna as trocas gasosas mais eficientes, aí é uma característica exclusiva dos mamíferos. Certo? Ou seja, essas partezinhas internas do pulmão. Mas o pulmão, ave e réptil também tem, e anfíbio também tem pulmão, certo? Mas essas coisinhas dentro, né, que tornam as trocas gasosas mais eficientes são exclusivas dos mamíferos. Né? Então, falei o que já? Então, essa parte específica dos pulmões, os pelos, glândulas mamárias, lábio, orelha, característica exclusiva, o diafragma, né, que é o músculo aqui da respiração, que fica aqui logo aqui, separa o abdômen do tórax, né, que fica aqui bem colado abaixo das nossas costelas, é uma estrutura que você tem no mamífero, a placenta, que vai dar sustentação aos embriões dos placentários, né, e dos marsupiais parcialmente, né, é característica que só tem mamíferos também. Então, essas são algumas características. Certo? Então, qualquer uma dessas. Mas respirar por pulmão, não. Mas o pulmão dos mamíferos é mais especializado realmente. Porque eles têm estruturas mais específicas que só tem neles, só tem nos pulmões deles, que ampliam a capacidade pulmonar. Né? Então, tome cuidado com isso aí, para não confundir as duas coisas. Então, vocês colocarem umas 3 características aí, tá? Ótimo. A 26ª é essa do digestão dos mamíferos ruminantes, né? Tem lá as 4 cavidades, né? Aí vocês precisam saber quais são os nomes delas, como é que, para onde vai, para onde vem,
cada estrutura, né? Que aí eu vou deixar para vocês. Alguém fez essa 26ª? Raíssa fez, a Adila alguém fez. Vou botar aqui a 27, que é mais rapidinho. E a 28. Fez não. Raíssa fez, Raíssa, a digestão dos mamíferos ruminais. Pedro fez. Ninguém fez. Ave Maria, ninguém fez essa. Assim,